Bom dia, sétimo, tudo bem? Então, vamos para o capítulo 2 da apostila, finalizando esse bimestre com sucesso, hein, gente? Obrigada, viu, pela participação de quase todos ontem na aula do Meet. Foi uma correção bem produtiva, né? E vamos dar continuidade, então, aqui à nossa aula, certo? Página 55 da apostila. Acabou a tortura da física que vocês estavam sofrendo. É uma matéria que a prof gosta mais também, né? Lembra que nós estávamos nos animais invertebrados um tempinho atrás? Um capítulo antes, né? Finalizando a unidade 1, a unidade 3, né? Que agora nós estamos na unidade 4 da apostila. Então, agora a gente vai fazer o quê? Animais vertebrados, olha que legal. Vamos estudar... para fechar o bimestre, peixes, anfíbios e répteis, tá? Hoje a prof vai falar só sobre peixes, na próxima anfíbios e na próxima videoaula répteis para fechar, tá? Então eu já vou explicar agora aqui no começo como que nós vamos fazer o questionário. Nós temos mais 3 aulas, né? Hoje, segunda e terça da semana que vem, antes das férias. O questionário será o nosso trabalho para ser entregue até dia 14/7 lá na escola, tá? Então, a gente tem a avaliação, tem os trabalhinhos que nós já fizemos. Eu vou fazer uma listinha e mandar para vocês no WhatsApp, para vocês não se perderem de tudo que tem que ser entregue, tá? E temos agora esse questionário. Quando vocês forem lá na página 70, vocês vão falar, professora, mas vai ter que entregar, tem que desenhar um peixe. Desenhar um peixe. Por isso que é um trabalho, tá? O quadrinho. Vocês fazem peixe, só passa uma retinha assim, na própria linha, tá? Qualquer folha, o importante é vocês fazerem, tá? Quem tiver folha de sulfite, de almaço, de caderno... Sabe que a professora não reclama desse tipo de coisa. Eu quero ver vocês fazendo, vocês aprendendo, tá? Então, dá pra pôr por cima, assim, ó. E copiar o peixe. Ou faz um peixinho assim, né? Não precisa muita coisa o que tá pedindo aqui. Dá pra desenhar um peixe tranquilo. Vocês sabem que meus desenhos são ótimos. Eu incentivo todos a desenhar. Na 10... Aqui na 7 tem que relacionar. Então, vocês põem o nome do bicho e o que ele é. Então, que nem ápodes, não sei o quê. Urodelos, vocês só escrevem assim, põe uma flechinha e escreve o nome do bichinho. Igual na 10, né? Aparece aqui um crocodilo. Aí tá perguntando o nome da ordem. Aí você vai pôr, ele é o quê? Ele é um quelônio? O que ele é? Você vai colocar, tá? Em que ordem que ele tá classificado. Tá bom? Esse de pintar, cadê? Pinte o tipo de pele, né? O 9, de acordo com a legenda, pinte o tipo de pele dos répteis citados abaixo. Vocês fazem e pintam no caderno, só escrever e pintar, não precisa, quiser fazer o quadrinho, vocês façam da melhor forma possível, tá? Eu só tô dando exemplos porque dá pra vocês pintarem, dá pra vocês fazerem. Bonitinho, tá? Em formato de trabalho. Então, hoje, nós já vamos falar sobre os peixes. Aí vocês vão falar, professora, mas a senhora vai acabar só dia 14, né? A aula. Só que dá para vocês já irem fazendo tranquilamente, tá? Porque vocês vão ter as respostas, que é só procurar na apostila. Eu vou dando as aulas, vocês vão só ajeitando. E também, qualquer dúvida, vocês perguntam pra prof no WhatsApp, tá bom? Então, ó, bem tranquilo, o trabalhinho quando vocês ficaram... me perguntando, e aí a gente termina o segundo bimestre, bem bonitinho, com tudo em ordem, né, para poder descansar a cabecinha tranquila, sem ficar, e agora? Tá bom? Então, vamos lá? Peixes. Então, ó, retomando, página 70 e 71, né, obviamente, são só 13, bem tranquilo para vocês fazerem. Para entregar dia 14. Vou mandar certinho as datas para vocês não se perderem, mas já tô falando aqui para vocês já começarem a se organizar. Que aí dá tempo de fazer
tranquilamente, tá bom? Então, ó, peixes. Peixes, nós estamos saindo dos invertebrados e entrando, né, quando a gente pensa na penúltima matéria, e entrando em vertebrados, certo? Os vertebrados, eles vão ter o quê? Coluna vertebral, uma coisa que os invertebrados não apresentam, certo? Tranquilo. Quem foram os invertebrados que a gente estudou? Poríferos, selenterados, vamos lembrar dessas palavras diferentes? Nemateumintos, plateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Lembra, nós fechamos lá os invertebrados. Aqui nos vertebrados, a gente começa peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Todos vão ter um esqueleto interno, uma coluna vertebral e um crânio, tá bom? Então, a gente começa pelo peixe, porque evolutivamente existe toda uma... Ai, como eu posso explicar para vocês? Bom, tem mais de 25 mil espécies de peixes, né? São o maior número de espécies de vertebrados, com tamanhos variados, né? Muitos tipos diferentes. E quando você pensa que a vida vem da água para a terra, a gente começa estudando os peixes para depois entender os anfíbios, para depois ir para os répteis, porque toda a adaptação foi feita, né, segundo os estudos, da água para a terra, tá? Era isso que a prof queria lembrar, essa palavra adaptação, né? Darwin está sempre presente, tá bom? Então, aqui, eu vou sair um pouquinho, né, da apostila e a gente já volta, eu vou explicando para vocês. Então, peixes, o que eles são? Mais fácil, as características principais. Aquáticos, né, ou marinhos, ou de água doce. E nós vamos ter dois tipos de peixes, os ósseos e os cartilaginosos, que eu já vou explicar, tá bom? Outra característica. Uma adaptação deles, uma adaptação à natação, né? Porque eles nadam, eles vivem na água. Eles possuem escamas que ajudam isso, um muco revestidor. Quem já pescou, quem já teve a oportunidade de pegar um peixe na mão, ele não escorrega, ele tem uma gosminha, é um muco revestidor que vai ajudar ele a deslizar na água, né? O corpo dele fica mais deslizante, então ajuda na natação. Um formato hidrodinâmico, né? Ele tem um formato que ajuda a nadar, igual quando a gente tá aprendendo a nadar, né? Os professores ensinam como fazer a mão para você conseguir puxar mais água, né? Então tem tudo isso. O peixe então tem um formato hidrodinâmico que ajuda ele. Nadadeiras, né? Em diferentes locais do corpo. Acho que vocês não, mas quem já viu? Na página 57 tem um peixinho bem bom para vocês verem. Nadadeira caudal, nadadeira anal, nadadeira dorsal, nadadeira pélvica, peitoral. Então, assim, o opérculo, né? Não, o opérculo é com as brânquias, mas enfim, as nadadeiras são várias ao longo do corpo. Você vai limpar um peixe, você fica cortando lá um monte de nadadeira para poder deixar ele bom pra gente comer, né? No caso. E então, tudo isso para quê? Para ele poder se locomover melhor no habitat dele, certo? Que mais? Quais são mais as características do peixe? Ectotérmicos. Nossa, mais uma palavra diferente. Ectotérmicos. Então, térmicos vem do quê? De temperatura, certo? Então, o corpo do peixe, ele se adapta à temperatura externa. Ele não usa o metabolismo dele para gerar calor, né? A gente acelera o metabolismo, o corpo trabalha um pouco mais rápido para aquecer o nosso corpo. No caso do peixe, não. Ele usa a temperatura de fora, né? A externa, ele vai se adaptar a essa temperatura externa. Tá bom? A respiração é branquial, né? O peixe ele vai ter brânquias. Aqui na página 57 ainda, onde tem o opérculo. O opérculo é uma aberturinha que as brânquias estão ali, que vai fazer parte da respiração dele.
A circulação, né, quando a gente fala do sangue, ela é fechada e ela é simples, tá? O coração tem 2 cavidades e é um sangue pobre de oxigênio. Vocês estão vendo uma linha lateral aqui na página 57, no peixinho, né? Então, o peixe, ele tá aqui e ele tem uma linha lateral. Essa linha lateral, ela é uma sensibilidade à movimentação. Então, o peixe tá nadando, essa linha, ela vai sentir as vibrações da água e tudo isso para ele poder se direcionar. Vocês já viram cardume de sardinha? Né, que aqui no canal de Bertioga é comum ver. Às vezes você vai passear de escuna, você vai andar de caiaque, essas coisas, e é possível ver. Você vê assim, certinho o cardume. Como que elas nadam? É a coisa mais linda, assim, você vê uma dança, digamos assim. E como que o peixe consegue, né, se direcionar dessa forma? Eles não se batem, né? A gente andando de carro aí, às vezes faz umas atrapalhadas. Mesmo tendo os nossos espelhos retrovisores e tudo mais. O peixe, ele tem essa linha lateral, que é a sensibilidade dele. Então, eles estão aqui, eles vão todos, e vão todos, né? Continue a nadar do Nemo. Então, é isso, tá bom? A linha lateral serve para isso, não esqueçam, tá? E a reprodução deles? A maioria vai ser sexuada externa, então, né, o embrião não fica dentro do corpo. Exceto alguns casos, como o cavalo marinho, tá? Tem algumas exceções. E eles vão liberar, o macho libera o sêmen, a fêmea libera os óvulos na água, eles se encontram para liberar. E aí ali ocorre a fecundação. Aí o que pode acontecer? Como é que é o nome? Peraí, a prof teve um branco. A fêmea, normalmente, fica ali por perto, né? Porque eles não cuidam, tem outra palavra. Eles não cuidam dos filhotes. Jogou, fecundou. Aí a fêmea vai ficar ali por perto, meio que rodeando, para não vir um predador. Até o ovo eclodir, enfim, o peixinho nascer, tá? Então, mas eles não... Quando a gente assiste o Nemo, né? O peixe palhaço, eles não ficam lá e aí o pai cuida do pequeno, que tem, né, dificuldades e tal. Não é bem assim. Depois que deu tudo certo, cada um segue o seu, tá? Mais ou menos isso. Então, ó, esse é o básico dos peixes, tá? As características básicas. Tudo que eu estou falando aqui para vocês já dá as respostas da apostila, tá? Tudo isso, depois vocês vão seguindo as questões e vocês já vão saber o que é, tá bom? Ah, uma coisa que eu ainda não falei para vocês, que tá aqui nos peixes ósseos, né? Vamos então, página 59, peixes ósseos e um mosquito. Peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Então, o que acontece? Os peixes são vertebrados, como nós começamos na aula falando, porém vai ter esses dois diferenciais. Os ossos, de fato, ou osteíctes, tá? Eles vão ter o esqueleto ósseo e os cartilaginosos um esqueleto cartilaginoso, como o nome diz, tá? Uma outra diferença dos peixes ósseos. Então, dos peixes ósseos, quem são os peixes ósseos? O salmão, o beta, e os cartilaginosos, tubarão, raia, quimera, tá? Pra gente poder, né? Apesar de que vocês estão vendo aí, estão visualizando, mas pra gente ficar bem enfatizado as diferenças, tá? No caso dos peixes ósseos, eles vão ter um diferencial que é a bexiga natatória. Então, bexiga natatória, alguma coisa com natação, com o fato deles nadarem? Sim, é uma bolsa que fica dentro do peixe, como vocês estão vendo aí na página 59, né? Tem um peixinho aí por dentro.
mostrando onde fica o cérebro, a medula, o rim, o fígado, o intestino, ovários, coração. Você vê, já é um animal bem completo, né? E essa bexiga natatória, ela é uma bolsa que ela enche de ar pro peixe afundar, né, boiar, no caso, encheu de ar, ou afundar. Então, ele regula se ele precisa ir para a superfície, se ele precisa descer. Porque além de se locomover, né, no espaço, quando o peixe está nadando, ele também precisa trabalhar a flutuabilidade dele, que se ele fica muito em cima, não tem predadores, não tem pássaros que comem peixes, então não é vantajoso. Em alguns momentos ele, né, tem que descer um pouquinho mais. E por aí vai. A água embaixo fica, às vezes, muito quente, ele precisa subir, então tem tudo isso, né? Então a bexiga natatória ajuda muito os peixes, tá? Isso é mais uma característica importante, porém, uma característica específica dos peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos, eles já usam a força muscular deles. Eles têm que estar sempre nadando. Se um tubarão parar de nadar, ele afunda, tá? É necessário, ele tá sempre ali. Acho que por isso que ele é estressado e faminto, né? Porque ele tá sempre usando o corpo dele, tá sempre nadando. Para não afundar, né? Enfim, para poder se manter, né? O que mais? Os peixes ósseos, eles vão ter a boca para frente. Enquanto os peixes cartilaginosos... Pode ver, ó, vocês veem, a boquinha dele tá aqui, né? Ó. E os cartilaginosos, a boca para baixo, tá? O opérculo vai aparecer nos ósseos e não vai aparecer nos cartilaginosos. Eles vão ter uma fenda braquial só. Uma fenda braquial. A bexiga natatória, né, que a prof acabou de falar, só nos ósseos, não tem nos cartilaginosos. Os ósseos, o sistema digestivo termina em ânus, completo, né? E o dos cartilaginosos terminando em cloaca. E a diferença principal, o esqueleto deles, de fato, ósseo dos osteiquites e dos cartilaginosos, dos condríquites, tá? Que é uma outra classificação, forma de falar, né? Cartilaginoso, tá bom? Que mais? A reprodução, que a prof já falou, tem esse cuidado parental, era esse nome que eu queria lembrar, gente. Cuidado parental, né? A mãe só fica por ali para proteger os ovos e tal, até eles eclodirem, depois ela, né, vai viver a vida dela. E é diferente no cavalo marinho, que tem uma fecundação interna, né, e o macho é que cuida dos filhotes. Uma bonitinha, nascem já, os cavalos marinhos já nascem, eles não passam por processo, né, de transformação. Eles já nascem pequenininhos, mini cavalos marinhos. Tem um QR Code falando sobre isso na página 60. Se vocês puderem assistir, eu não consegui abrir para mandar esse link para vocês. Existem outros na internet, tá? Se vocês conseguirem assistir, é muito bonitinho, vale a pena, né? E outra coisa que eu não falei para vocês agora, que eu vi que eu anotei aqui para dar essa aula, os peixes também são dioicos. O que é dioico? Tem o peixe macho e tem o peixe fêmea, tá bom? Né? Isso vocês subentendem quando eu falo que um lançou os espermatozoides, o outro lançou, a fêmea lançou o óvulo. Porém, esse é o termo, tá? Dioicos. Quando vocês ouvirem a palavra dioicos, é porque tem uma fêmea e um macho, tá bom? Então, ó, fechamos peixe, tranquilo. Qualquer dúvida, vocês voltem um pouquinho o vídeo ou dá uma reforçada na apostila. Mas as características principais, tudo que vocês precisam saber, está dito, tá bom? Já comecem a atividade lá e qualquer coisa vocês me chamem, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.